estudar. E, inclusive, a prova que a gente vai chegar a comentar a correção foi a prova que eu fiz, que eu fui aprovado para a SRE de Carapina. E trabalhei numa escola chamada Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Laranjeiras, perto do Atacadão, perto do shopping Monte Serra, mas do outro lado da pista. Né? Então, bom, já falei demais, sem mais delongas, sem mais chorumelas. Eu vou trazer de fato aqui, fazer o que é a minha função aqui. E me foi passado, no primeiro momento, como só está a Camila aqui, Camila, Geraldo, né, estão aqui de maneira síncrona, mas tem muita gente do interior e pediram para que a gente fizesse também desse uma passada muito rápida no edital. E deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar aqui no Gits. Compartilhar. Acho que é aqui. Okay. Janela. Vamos aqui. Compartilhar com vocês. Diz aí para mim, Camila, escreve aí, por favor. Aqui apareceu, não precisa nem te falar que eu estou vendo aqui no meu celular, já compartilhou aqui. Eu vou aumentar um pouquinho. Quem tiver do celular, eu sugiro que coloque aquele recurso de girar, né? De mudar lateralmente, e dá para visualizar um pouquinho maior essa. Eu só rapidamente fazendo uma pesquisa aqui da palavra educação física dentro do edital, que é esse edital que vocês têm que ler de cor e salteado, vocês têm que saber de cabo a rabo. Ele fala para a gente aqui, nosso cargo, professor B, educação física, você tem que ter diploma de licenciatura em educação física ou diploma de bacharel, acrescido do certificado, história escolar do curso de programa de formação pedagógica para docentes, ministrado por instituição de ensino superior regularizada. Então, tem que ser bacharel com aquela complementação ou já licenciado mesmo. Ou o pessoal mais antigo, mais das antigas que nem eu, deve ter o curso de licenciatura plena. Então, as vagas disponíveis são 17 vagas para ampla concorrência. Aos candidatos com deficiência tem 3 vagas, aos negros 4 e aos indígenas 1, totalizando 25 vagas. Então, quem for da ampla concorrência vai concorrer por 17 vagas. Okay? Vamos adiantar mais. Sempre fica uma dúvida em relação às questões da prova. Então, vocês já vão fazer a prova sabendo que vocês vão ter 25 questões que vocês vão ter que fazer, mais de conhecimentos mais gerais, conhecimentos mais básicos, e 35 questões de conhecimentos específicos, além de um estudo de caso, que é muito parecido com uma redação, mas bem específica para você. Eles vão te dar uma situação hipotética e você vai ter que trazer uma solução para aquele problema. Você vai ter que pensar uma solução e propor aquela solução. Então, só destrinchando um pouquinho dos conhecimentos básicos. Temos 12 questões, né, de língua portuguesa. Aí pode ser aquela ampla variedade de conhecimentos da língua portuguesa. 3 questões de psicologia na aprendizagem. 7 conhecimentos pedagógicos mais gerais. Aí, tudo que a gente viu lá geralmente, de curso para curso, muda o nome da disciplina, mas às vezes chamam de história das ideias pedagógicas. Vai variar muito do nome da disciplina. E 3 questões de uso de tecnologia na educação informática básica. Vale lembrar que é uma informática bem básica mesmo. E às vezes chega a ser até um pouco injusto. Eles chegam a perguntar até uma determinada tecla de atalho que você usa. Eu lembro que esse concurso que eu passei, eu estou hoje na Prefeitura de Vitória, eles perguntaram qual que era a tecla que você usava para selecionar tudo no Paint. Na minha época, eu uso computador há bastante tempo, né? Chamava Paintbrush, agora chamam de Paint. E eu marquei o Ctrl+T e errei, porque eu sou um mago das teclas de atalho, mas eu juro que eu nunca usei a tecla de atalho do Paint. E aí depois que eu errei a questão, que eu fui descobrir que era Ctrl+Y, não Ctrl+T. Ctrl+T
no Word, se você quiser selecionar todas as teclas. Então, só de sugestão, sem querer me alongar demais, geralmente cai alguma questão sobre informática, né, sobre tecnologia, para pegar no pé. E aí, o que eu sugiro sobre informática básica? Se você quiser, quando você estiver sem fazer nada em casa, entra no Word, clica lá naquelas partes lá de cima e dá uma olhada do lado do comando, sempre tem uma tecla de atalho. Dá uma olhadinha como quem não quer nada, se você der sorte de cair, você garante aí uma questão. É só uma sugestão. Então, vamos lá. É bom saber algumas outras coisas também. Mas aí, uma sugestão que eu faço é procurar em vídeo do YouTube. É provável que vocês achem alguns vídeos bacanas. Se você digitar aí teclas de atalho no Word, teclas de atalho no computador, vocês vão ver uns vídeos aí legais do pessoal ensinando. Vocês aprendem aos pouquinhos, tá? Mas vamos avançar mais um pouco. Então, é interessante essa questão aqui do nosso cargo aqui, professor B, Educação Física. O total das vagas são 25. Então, só serão aprovados, um total estimado, pode ser que isso tenha pequena variação, mas, em geral, as provas discursivas que serão corrigidas são dos 75 primeiros classificados na prova objetiva. Então, 75. Por que isso é estimado? Porque se, por exemplo, isso eu achei interessante que eles fizeram. Eles fizeram um pareamento aqui em relação às cotas, por exemplo, deficiente. Se a pessoa ela for deficiente e ela não passar ali bem classificada até a 9ª colocação, ele não vai entrar. Então, ele tem o direito dele como deficiente, mas ele vai ter até a 9ª classificação ali daquela pessoa, ela vai poder entrar para ser corrigida da prova. Porque o que acontece muito? A gente já viu acontecer em outros concursos. E acho que é direito mesmo das pessoas deficientes, acho que é direito das pessoas negras, acho, não tenho certeza, das pessoas indígenas, mas acontece às vezes de você ter, tipo aqui, 75 vagas, mas a pessoa só fez 50% da prova e nada mais. E tem alguns concursos que eles colocam um ponto de corte a metade da prova. Ela só fez aquilo ali e não zerou a redação. Mas se você seguir de maneira muito rígida, às vezes a pessoa passou lá em 875, ela é chamada quando, na ampla concorrência, às vezes ainda está no 50, às vezes já está no 30. Então, nesse ponto, eu acho interessante eles fazerem esse pareamento para evitar alguns absurdos. Né? A pessoa passa em 3.900 e ela pula na frente da pessoa que passou em 10º, por exemplo. Então, acho interessante esse critério que eles utilizaram nesse tipo de concurso dessa vez. É uma opinião pessoal minha, tá? Eu nunca tive problema com questão de concurso. O único concurso que eu não passei em primeiro foi esse em Vitória, então, assim, não teria problema nenhum em relação a isso. Mas eu acho que é uma questão de justiça também, para todo mundo ter uma condição bem bacana. Bom, vamos lá. Componente B, curricular de educação física, não precisa de ler isso daqui, mas basicamente o que vocês já sabem que vão ter que trabalhar. Eu não vou ficar falando muito disso daqui, não tem que fazer isso. Eu vou lançar mais um pouquinho. Mas é bom dar uma passada de olho, até mesmo para ver o que você sabe, o que você não sabe, o que você de repente é fraco aqui, para você dar uma fortalecida. Ok, aqui, volta de novo para as vagas, acabou. Então, aqui basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos para aquilo realmente que a gente veio aqui fazer, que a proposição que me foi feita foi o seguinte: olha, você dá aula para eles, discute com eles as questões, ensina os macetes, e aí a gente vai estar corrigindo a prova. Foi justamente a prova que eu fui aprovado no curso da CEDU. Então, a gente vai corrigir as questões de conhecimento específico. Fiquem bastante à vontade para perguntar, para questionar.
eu vou fazer a leitura da questão com vocês, vou fazer um silêncio sepulcral aqui, deixar vocês pensarem, e aí vocês ficam à vontade aí para escrever no chat qual que é a resposta que vocês acham da questão. Tá bom, Camila? Podemos fazer desse jeito? Nossa, aí você me pegou, hein? Não. Porque como comecei agora, né, e cheguei do trabalho agora morta de cansada, que eu acho que também é a situação dos colegas, né? Pensar assim rápido, eu sei que deve ser horrível para você dar aula, a gente não está nem se vendo, né? Mas não espera muito de mim, não. Eu estou acompanhando aqui, Não, estou anotando. olha só, deixa eu te falar uma coisa. Semestre passado, eu trabalhei com o preparatório do ENAD, com os alunos da minha faculdade. Então, a gente convencionou com os alunos que essa dinâmica é um pouco mais agradável para os alunos, porque aí você pode ler com calma. E uma questão que eu deixava bastante claro para eles, não tem que se preocupar em dar a resposta certa e a resposta errada. O importante é vocês treinarem, porque no dia da prova vocês vão estar sozinhos, vão estar vocês. Eu vou ensinar os macetes para vocês, as malícias de como que eu enxergo. Às vezes eu tento pegar algum, mesmo que eu não saiba a questão, mas tento pegar alguma coisa aqui que pode me dizer que aquela questão está errada. Entende? Então não precisa se preocupar com isso não. Tá bom? Podemos fazer desse jeito? Tudo bem. Essa prova é de que ano? Se eu não me engano, é que eu passei de 2016. 2016. No Beleza. penúltimo concurso. No penúltimo. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a nossa parte de conhecimentos específicos. Vamos ler aqui. As recentes preocupações com a saúde e a obesidade têm levado muitas escolas a adotarem procedimentos semelhantes aos das academias de ginástica. Tomam-se as medidas de cintura, abdômen, coxas, peitoral, calcula-se o IMC e se realiza a equação sobre a circunferência abdominal. Propostas como essas, ou seja, a gente está falando de uma proposta que às vezes acontece sim na escola. Aí vamos ter que achar a resposta correta, ou seja, propostas como essas contribuem com a constituição de uma juventude saudável? B. Recuperam a tônica higienista dos séculos XIX e XX? C. Combatem os males causados pelo sedentarismo? D. Atribuem valor científico às aulas de educação física escolar? E E. Possibilitam a elaboração de programas adequados a cada faixa etária. Eu vou fazer silêncio total, deixar você ler, Camila, e quem tiver mais aí, por favor, fique à vontade. Geraldo, tá? Geraldo está na sala, ele está ouvindo, ele está aí. Como é que é? Oi? O Geraldo, ele está nos ouvindo, ele está. Eu ia falar a letra E também. Ah, ele está aqui. Beleza. Já Letra E. chegaram a resposta? Ok. Vou tirar o fone do ouvido, porque ouvir meu eco é muito sofrido. Vamos lá, gente. Então, vamos pensar nessa perspectiva aqui que a questão nos coloca. Bom, o que aconteceu aqui? Deu tilt aqui. Ah, tá. Eu saí da tela. Vamos lá. Então, vamos lá. Recentes preocupações com a saúde e obesidade têm levado muitas escolas a adotarem procedimentos semelhantes aos das academias de ginástica. Sim. Tomam-se medidas de cintura, abdômen, coxas, peitoral, calcula-se o MC. Então, vamos lá. O simples fato de eu tomar as medidas de cintura, abdômen, coxas e calcular o IMC e realizar até mesmo que seja de maneira adequada a circunferência abdominal, eu vou contribuir para que a juventude seja realmente saudável? Não, né? Então, realmente uma grande mentira. Vamos para a letra B. Recuperam a tônica higienista dos séculos XIX e século XX? Essa é a resposta correta. E eu vou explicar por quê. Vocês lembram do movimento higienista? Que a gente estuda lá no nosso curso, na nossa graduação, que fala que
Vou resgatar rapidamente para vocês às vezes a gente esquece, às vezes eu lembro de maneira quase caricata ou meio que rápida. O movimento higienista, quando ele foi instaurado aqui no Brasil, o grande objetivo, o grande interesse do governo brasileiro, dos médicos, infelizmente depois do higienismo acabou evoluindo para a parte pior ainda, que era a eugenia, né? Mas a ideia dessa educação física mais higienista era pegar a população brasileira, que não era apta ao trabalho, uma população vista como doente, e prepará-la para ser saudável e assumir os seus postos de trabalho. Então, quando a gente leva essa perspectiva para dentro da escola, a grande crítica que aí vem o movimento renovador que faz isso de uma maneira bem forte, e os professores também, pesquisadores da universidade, e alguns professores da escola mais críticos, eles falam, olha, eu estou reproduzindo isso daqui. Será que eu só medindo isso tudo, eu vou, de fato, fazer com que esse jovem seja mais saudável? Eu vou fazer com que ele deixe de ser sedentário, que é a questão C, ou seja, só medindo eu não vou estar combatendo os males do sedentarismo. Eu vou mostrar que a educação física é ciência só com a fita métrica, só com o adipômetro, só com a calculadora calculando IMC. Se eu medir, o simples fato de eu medir o IMC dos meus alunos, e todas essas medidas, só tendo essas medidas, eu vou estar possibilitando a elaboração de programas adequados a cada faixa etária. A questão está dizendo isso para a gente? Não, ela está falando o seguinte, ó, preocupações com a saúde e obesidade tem levado a adotar esse procedimento. Muitas vezes as escolas adotam isso só mesmo meio que para desencargo de consciência, para chamar a família para conversar, e em muitos casos, a gente vê isso até mesmo na escola pública, é um mero rito que é cumprido. É o simples fato de querer apontar ali e chegar depois de um tempo, olha, o seu MC subiu, o seu MC baixou. E, de fato, isso daqui não é feito. Ele poderia possibilitar, ele até poderia possibilitar, mas na escola a gente não tem dado conta de fazer isso, e não é essa a grande preocupação nossa da escola. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu posso tornar o meu aluno, eu tenho problema de tornar o meu aluno mais saudável? Não, em hipótese alguma. Eu tenho problema de conversar com ele sobre a alimentação mais saudável, sobre a importância da atividade de jeito nenhum. Mas só tomando o IMC, porque senão você vai cair justamente nessa letra B aqui. Se eu estiver preocupado em dar atividade física voltada só pelo fato da obesidade do meu aluno, eu vou estar entrando numa tônica higienista. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Entendido, Camila? A tônica aí entra como. Qual significado você daria a essa palavra nesse contexto? Um sentido, uma direção, Sim, sim. entendeu? Uhum. Então, por isso essa letra é a letra B, tá ok? Tem algum questionamento, alguma dúvida? A gente está aqui para ajudar mesmo. Não, Geralmente, em concurso, eles gostam de colocar alguma coisa sobre higienismo. Se não for diretamente, é indiretamente. Então, às vezes, atrelado a alguma crítica do movimento renovador, alguma coisa do coletivo de autores, mas é bom vocês darem uma relida nessa questão do higienismo. essa banca que você está falando, que eles costumam colocar questões sobre higienista. Eu digo em geral, os concursos, é difícil você ter alguma questão que não fale direta ou indiretamente do higienismo. Às vezes até da eugenia, do eugenismo, que já é um pouco pior, que era aquela ideia, por exemplo, de castrar as pessoas, de você vai fazer um casamento, você tinha que ter um aconselhamento com um médico para ver se você podia casar com um ou com outro, se você não ia gerar filhos deficientes.
que é uma situação um pouco até pior e bem mais severa. E os dois são muito passíveis de crítica, mas o eugenismo ainda é pior. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho para a próxima questão. Eu adoro o movimento renovador. O meu orientador no mestrado foi o Walter Brás. Então, é um dos que escreveu o coletivo de autores. Tem até a última versão do livro aqui em casa. Vamos lá. Com relação aos chamados movimentos renovadores da educação física, é incorreto afirmar, ou seja, está marcado aqui em letras garrafais, ó, em letras maiúsculas. Geralmente as provas vêm com isso, né? O que é legal. Gente, uma dica bacana, que eu sempre gostei de fazer, eu sempre me dei bem com isso. Marca as frases ou a palavra, que são as palavras-chave dessa questão. Então, se eu tivesse com a caneta na mão, eu pegaria e faria isso daqui, ó. Chegaria aqui, ó. Se tivesse com a caneta, eu ia fazer isso daqui, ó. Ia dar uma realçada, ia dar uma sublinhada. Então, opa, movimento renovador. Ó, incorreto. Eu não esquecer. Posso esquecer que eu tenho que marcar a questão incorreta. Então, assim, serve para vocês de dica. Dá uma sublinhadazinha. Às vezes tem alguma palavra que você já vê que aquela palavra faz aquela questão errada toda, dá uma marcada nela para você desenvolver melhor o seu pensamento. Então, vamos lá. O que é incorreto afirmar? Movimento Esporte para Todos, também conhecido como EPT, quando vocês virem nas questões, às vezes é PT, e se não tiver escrito por extenso antes, vocês vão saber o que significa. O movimento Esporte para Todos surge como alternativa ao esporte de rendimento. Aí, não, eu já estou me empolgando, deixa eu ler todo. Vamos lá. Então, o movimento Esporte para Todos surge como alternativa ao esporte de rendimento. B. O movimento Esporte para Todos pode ser classificado como uma tendência liberal diretiva. C. A psicocinética propõe o uso do movimento como meio de formação. D. A pedagogia humanista introduz o princípio do ensino não diretivo. E E. A psicocinética é uma forma de instrumentalização do movimento humano. Vamos fazer silêncio. Vamos lá, Geraldo. Se lança aí, se arrisca. Letra E. Só tem vocês dois aqui, né? Mesmo, né? Por enquanto. Ok. Vamos lá. Deixa eu tirar o fone do ouvido, que, cara, é muito ruim ouvir meu pai. Vamos para as respostas. O movimento Esporte para Todos, realmente, ele foi um dos movimentos que fazia parte dos movimentos inovadores. E qual que era a proposta? Bom, sair dessa ideia do esporte de alto rendimento, que era o quê? Qual que é a ideia do esporte de alto rendimento? Bom, a ditadura usou isso muito, embora tenha algumas pessoas que queiram dizer que não houve ditadura, né? Sim, teve um golpe, foi uma ditadura que nós vivemos. Foi muito sério. E a ideia dos ditadores da época era, naquele período, né, era você criar um Brasil potência através do esporte. Você dá uma imagem lá fora de que o Brasil era um país desenvolvido através do esporte. Imagina o que aconteceu, né, na Copa de 70, como o Brasil. Nossa, o Brasil é uma potência. Aquelas obras faraônicas também, a ideia, como a Ponte Rio-Niterói, como a Transamazônica, a ideia era você realmente mostrar que nós fôssemos uma grande potência. Então, o esporte para todos vem, de fato, para mudar um pouco isso. Vem meio que para tentar quebrar isso também. Tem muitos do movimento renovador que criticam o esporte para todos, esse movimento. Mas, na perspectiva do que ele se propõe, é exatamente isso.
Realmente uma alternativa ao esporte de rendimento. Por que só o atleta de ponto, só o cara que vai render, que vai jogar num clube, só por que só ele que tem que ter acesso ao esporte? Não, o esporte tem que ser para todos. O esporte tem que ser realmente para que as pessoas melhorem a sua saúde. Daí a proposta do esporte para todos. O movimento esporte para todos pode ser classificado como uma tendência liberal diretiva? Não. A ideia aqui é se a gente... Por que essa questão dá para você sacar, se você ler com calma, com paciência, que ela está errada? Liberal diretiva. O que vamos pensar, o que essa palavra diretiva leva ao nosso pensamento? O que vocês imaginam? Diretivo dá a ideia de direcionar, né? de encaminhar. Imagine, pense a quantidade de esportes que nós temos disponíveis hoje, que a gente conhece. Nessa época também não eram poucos. Teve alguns esportes inventados de lá para cá. O movimento renovador a gente pegaria a década de 80, né? Mas essa ideia de ser liberal, diretivo, não estava direcionando, porque essa ideia de diretiva, se eu estou trabalhando com a perspectiva do esporte para todos, qualquer um tem o seu direito de escolher o esporte que quiser, o esporte que mais tem aptidão, que mais goste, que mais sinta prazer de estar participando. Então, essa palavra diretiva aqui é que pega nessa questão. Tá? Se tiverem dúvida depois que eu terminar assim, vocês perguntem que a gente volta. Quando a gente fala de psicocinética, quando vocês ouvirem falar da psicocinética, e isso também pegou na época que eu fiz a prova, porque eu não lembrava, a psicocinética, quando a gente está falando de psicocinética, a gente está falando da teoria do Lebouche. Vocês lembram, já estudaram Lebouche? Vocês chegaram a estudar Lebouche? Eu vou jogar aqui no link para vocês, no chat. Eu tive o trabalho de, quando estava revendo essas questões... Walter, oi, pode falar. Se eu não estou lembrado, esse psicocinética é o estudo do movimento, né? Com as imagens do movimento da pessoa. Não. Quando a gente está falando de psicocinética, a gente está falando da teoria do Lebouche. Também tem essa questão de tirar fotografia e tudo mais. Você tem razão. Mas quando a gente fala de... a gente está falando aqui de movimento renovador. No movimento renovador, esse rótulozinho de psicocinética é a teoria do Lebouche. Entendeu? Deixa eu jogar aqui no chat para vocês. A teoria eu não estou lembrando, não. Um artigo. Fala aí, Geraldo, desculpa. Não, a teoria do Lebouche não estou lembrando agora, mas eu lembro que eu na faculdade eu vi psicocinética quando eu fiz bacharel, né? Mas sim. Agora a teoria eu não estou lembrando. Pois é, não. Eu também dou aula para o bacharel, eu sou coordenador do curso de bacharelado. Existe, sim, essa expressão psicocinética, que é o estudo do movimento, você está coberto de razão. Mas quando a gente está falando de movimento renovador da educação física, também tem algo chamado psicocinética, que é exatamente a teoria do Lebouche. Entendeu? Eu joguei aí no chat, vocês depois cliquem, por favor. É um texto chamado assim, A Psicocinética de Jean Lebouche e o Conhecimento do Corpo na Educação Física. Gente, a gente é obrigado a chegar na prova e saber todas as teorias do movimento renovador? Não. Ninguém tem cabeça, ninguém tem cérebro para isso, é impossível. E você saber tudo de cabo a rabo. A gente esquece. Tem coisa eu não trabalho com psicocinética do Lebouche, eu sou crítico à psicocinética. Tanto que eu errei essa questão. E eu vou mostrar qual que eu errei, e foi a mesma que o Geraldo errou.
Então, não se sinta culpado por isso. Mas é interessante que você está falando, que é que se eu ler isso na prova, eu não vou me sentir tão, né? Eu já vou saber que pelo menos eu ouvi falar sobre ela. Sim. Eu vou me sentir menos pior, digamos assim. Sim, olha só, Camila, não se sinta ruim por errar a questão, a gente erra a questão. Eu sou formada há muito e a gente não é obrigado a saber então, tudo. E eu sou formada há muito tempo, tem bastante tempo que eu não paro para estudar, então eu tenho um pouco mais de dificuldade. Pois é, eu formei em 2008, então, assim, é porque eu gosto de ter os clássicos da educação física, eu gosto de dar uma lida de vez em quando, mas confesso que os últimos 4 anos de doutorado eu não tô vendo nada disso, não. Tô lendo mais, não. Mas o que eu sugiro para vocês? Digita na internet, procurem movimento renovador da educação física, quais teorias? A gente tem teoria que hoje o pessoal considera a teoria do movimento, das teorias do movimento renovador, e na época eu não estudei, que eu nem sabia que podia ser considerado uma teoria do movimento renovador. Isso é comum. Então, vai muito também. A banca tem dessas coisas, né? Na hora que caiu psicocinética, eu estudei um pouco do Lebush, mas foi na disciplina de desenvolvimento motor. Não, foi desenvolvimento motor. Estudei um pouco do Lebush. A professora Santa Soares de La Fonte, até professora até hoje aqui na UFES. Mas eu não lembrava. É muita coisa para você lembrar de tudo. Então, dá um Google aí, joga o nome. Se você achar um artigo, tipo esse artigo aqui da revista Movimento, é um artigo que é considerado, a revista Movimento é considerada uma das 3 melhores do nosso país. Então, se vocês quiserem achar alguma coisa no Movimento, pode ler sossegado, que é a fonte segura. A F Deportes também, que é aquela leituras F Deportes, são os textos mais simples, mas tem alguma coisa lá que às vezes ajuda a gente a entender também. Então, dá uma lida. Então, tarefa de casa para vocês, dá uma lida nesse artigo aqui que vai fazer bem. Tá bom? Deixa eu ver pronto. Então, vamos lá. Tudo isso eu falei para chegar na psicocinética. A psicocinética propõe o uso do movimento como meio de formação. É exatamente isso que ela propõe. A ideia de conhecer o corpo para além do simples fato de você fazer uma atividade física de maneira crítica, de só mexer os segmentos corporais, de só botar os músculos lá para contrair, para relaxar, para mexer, para fazer as alavancas. Isso a psicocinética se propõe. Isso se propõe mesmo. Então, está corretíssimo. Letra D. A pedagogia humanista introduz o princípio do ensino não diretivo. É exatamente o que a ideia da pedagogia humanista propõe. Um ensino mais humanista, mais humanizado. Você não vai chegar e falar, olha, crianças, adolescentes, jovens, primeiro trimestre, no primeiro trimestre a gente vai trabalhar com esportes coletivos. E aí eu escolho, vai ser futebol, vai ser vôlei, vai ser handball, vai ser basquete, os clássicos. Crianças, no segundo trimestre a gente vai trabalhar com esportes de aventura e na natureza. Ou radicais, vou colocar o slackline, a gente vai trabalhar tirolesa, a gente vai trabalhar a escalada, vamos trabalhar o le parkour, tal. Não. E no terceiro eu invento logo o que eu vou fazer. Vou trabalhar com jogos e brincadeiras. Não. A proposta da pedagogia humanista é totalmente avessa a isso. Então, você não vai chegar já com um ensino totalmente diretivo. Você vai conversar com seus alunos, a gente vai elaborar em conjunto, a gente vai ver o que eles querem, a gente vai negociar. Então, o princípio é exatamente esse, é não tão diretivo. Vamos fazer um ensino, mas não totalmente diretivo como a gente faz. E aí vem, Geraldo, a grande sacanagem dessa questão, que dá realmente para a gente induzir o erro. Foi essa que eu errei também. Eu também marquei. Se aqui em cima a psicocinética está falando que propõe o uso do movimento como meio de formação, o que é de fato uma diferença, né? Eu falei, essa daqui evidentemente está certa. Psicocinética, meio de formação, embora não lembrasse, foi essa daqui que está certa. O movimento renovador vinha fazer uma crítica a tudo que vinha acontecendo, mas a psicocinética é forma de instrumentalizar o movimento humano. Eu falei, peraí, instrumentalização é contra essa proposta de meio de formação. Aí eu fui e marquei essa, que não é a errada, ela está certa. E é justamente uma
crítica que a teoria psicocinética do Lebush sofria. O coletivo de autores mesmo é uma obra que detona, critica, detona não, estou exagerando. Ele critica essa falta de reflexão social e histórica na teoria do Lebush. Então, ele é muito criticado por isso. Lembrando, gente, Lebush, como o próprio nome já denuncia, é francês. Né? Então, na realidade, a ideia foi de algumas pessoas trazerem a teoria dele, transplantar para cá. Então, entendem a pegadinha por detrás dessa questão? Aqui está falando da psicocinética num sentido. E aqui você vê que está no outro sentido. Então, é mais que natural que você marque a letra E. Só que a errada, de fato, é a letra B. Então, por isso que é bom dar uma olhadinha lá no artigo que faz um apanhado geral do Lebush, que vai ser bastante útil para vocês. Dúvidas, gente, em relação a essa questão? Na verdade, Val, que eu botei a letra E, igual eu falei no chat aí, porque você grifou o incorreto, falou incorreto, eu li o incorreto e acabei procurando a mais correta. Aí eu marquei a letra E. Justamente Entendi. por causa daquela teoria que eu falei com você da psicocinética. Entendi. Que eu lembrei no bacharel, entendeu? Mas aí eu entendi a pegadinha que você falou aí, lá, da letra C com a letra E. Qual, por exemplo, tem a letra B com a letra D, que é um oposto do outro, né? Que é também uma da pegadinha. Você vai ficar em dúvida se a É a B C e a E. acho que a B é o movimento, a forma liberal diretiva e não diretiva, que está escrito aqui. Ah, sim. A pessoa também, quando se lê, não tiver entendimento, vai entender que é um contrário do outro, vai ficar na dúvida qual marcar a incorreta, né? Uhum. Pois é, por isso que é interessante a gente grifar, às vezes, aquelas palavras que são as mais importantes, sabe? Ou aquelas que se destacam naquela questão. Por isso, o diretiva que eu marquei, entendeu? E essa C para E aqui é justamente para sacanagem, para sacanear, para você errar. Porque, pô, aqui está falando no sentido, aqui está falando no outro, mas justamente a C era o que tinha de bom na psicocinética, e a E também está certa, mas era o que tinha de crítico que podia dar. Tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos para 33? E aí a gente vai falar de Kuhns, né? Lenor Kuhns, Pedagogia Crítica Superadora. Vamos lá, deixa eu ler primeiro, depois a gente corrige. Segundo a pedagogia crítica superadora, o processo avaliativo da educação física inclui determinadas implicações metodológicas, à exceção de, ou seja, vamos lá, vamos marcar, exceção, vamos lá, exceto. Tudo que eu ler aqui está certo, menos uma. Então, vamos lá. A inter-relação da avaliação da educação física com a avaliação institucional. Letra B. Seleção e organização de conteúdos devem ser referenciados os interesses individuais e coletivos. Letra C. Consideração de estágios e níveis de desenvolvimento dos alunos. D. Consideração de dados e informações amplas para redimensionar os rumos do processo em desenvolvimento. E letra E. Coleta de informações relevantes para redimensionar as atividades de ensino futuras. Então, vamos lá. Vou deixar isso pensar.
É difícil mesmo, Geraldo. Tem uma palavrinha que vai fazer a questão errada. Aí tá a maldade, a sacanagem. E isso que é a sacanagem de algumas bancas. Às vezes ele faz as 5 questões praticamente certas, mas ela bota uma palavra para você assim, puta merda, como é que eu deixei passar essa palavra aqui? Jogador acha que é D. Vamos lá, Camila, pode chutar, dá um chute aí, não fica com sacanho, não. Ok, vou fazer silêncio, então. Vamos lá. Bom, vamos dar uma relembrada, gente, da teoria crítico-superadora. Ah, tá. Primeiro, deixa eu jogar aqui no chat, que eu também consegui achar um textinho. Esse é muito simples, é lá da FTPO, mas que dá para vocês darem uma lidinha e relembrar um pouco do. Eu espero que o chat apareça para o pessoal que pega a aula gravada depois. Tá? Mas se quem está vendo agora de maneira não síncrona, é um artigo que tem disponível na revista chamada EF Deportes, que é lá de Buenos Aires, e ela. E é só vocês digitarem lá movimento, desculpa, teoria crítica superadora, e aí vocês vão achar lá. E a outra é na revista Movimento, o outro texto que a gente citou aqui antes, essa questão anterior, e fala de psicocinética, um texto de psicocinética e Lebush, que está na revista Movimento. Mas vamos lá. Exceção. Então, quando a gente fala do Kuhn, e essa questão, ela me ajudou a relembrar algumas coisas da teoria do Kuhn, e se eu não me engano, teve um estudo de caso que falava da crítica superadora. Se eu não me engano, ou foi nesse ou foi na outra, ou foi na prova de Viana que eu acabei passando também, acabei não assumindo. Mas às vezes isso acontece durante a prova, você pega alguma questão ali objetiva, dá para você extrair alguma coisa para você desenvolver no seu estudo de caso. É outra dica que eu dou para vocês. Não tem como você criar um estudo de caso que é totalmente isento de tudo aquilo que foi discutido na prova objetiva. Às vezes você pode se aproveitar de alguma coisa da prova objetiva para incrementar. Não estou dizendo que você vai copiar a questão do jeito que está lá, mas você vai desenvolver a ideia no seu estudo de caso.
É outra dica bacana que eu dou. Então, a ideia da abordagem crítica superadora é realmente você chegar na escola, você conversa com os alunos, você realmente leva eles a criticar, daí essa ideia de crítico superador, de criticar o esporte como ele é feito daquele jeito, aquela atividade física, como eu prefiro chamar de aquela prática corporal, da maneira que é feita de maneira tradicional. Você vai discutir a questão da competição, as Olimpíadas, por que é feita a Olimpíada desse jeito. Então, você realmente cria uma outra perspectiva, um outro jeito de trabalhar na escola. E essa ideia de inter-relação de avaliação, com avaliação institucional, está corretíssima. É essa relação o tempo todo. Significa que você vai se neutralizar ou ficar subsumido na avaliação? Não. Mas significa que você tem que ter essa inter-relação, sim, da avaliação da própria educação física com a avaliação da própria institucional também. Letra B. Seleção e organização de conteúdos devem ser referenciados nos interesses individuais e coletivos. Ela também está correta. Você deve fazer essa interface, sim, de acordo com a pedagogia crítico superadora, entre aquilo que um quer e aquilo que a coletividade quer. Você tentar entrar num consenso, você entrar em situações que realmente você vá fazer algo em prol da coletividade, mas por que os interesses da coletividade, né? Mas por que os interesses individuais também não podem aparecer? Você não pode respeitar, o grupo não pode respeitar alguns desses interesses também. Então está certa também. Letra C. Consideração de estágios e níveis de desenvolvimento dos alunos. Por isso eu marquei consideração. Você levar em consideração não significa que você vai ficar totalmente rígido em relação a isso. Lógico, você tem que saber qual é o estágio que os seus alunos, que a sua turma se encontra. Não adianta eu querer trabalhar aquilo ali de uma maneira mais avançada se ele não atingiu aquele estágio, aquele nível de desenvolvimento. Mas eu vou levar isso em consideração, não significa que eu vou ficar preso a isso. Essa é a questão. Letra D. Consideração de dados e informações amplas para redimensionar os rumos do processo em desenvolvimento. Talvez eu tivesse que ter marcado aqui também em desenvolvimento. Interessante marcar aqui também. Em desenvolvimento. Vou marcar. Ajuda, desenvolvimento. Ó, considerar, redimensionar em desenvolvimento, é isso, está certíssimo também. Eu vou redimensionar enquanto ele ainda está acontecendo. E é o tempo todo, é ida e volta o tempo todo. O que faz a última está errada. Eu não vou coletar informações relevantes para redimensionar isso no futuro, não. Eu vou pegar essas informações para fazer hoje, agora, amanhã, imediatamente, mais rápido, no mais tardar, sabe? Nessa semana, na semana que vem, e não, eu vou coletar esses dados aqui dessa minha turma que está no nono ano do ensino fundamental, porque ano que vem eu vou trabalhar com outra turma do nono ano do ensino fundamental. Não, aquela turma é outra história. Pela pedagogia superadora, cada turma pode ter um interesse totalmente diferente da outra, e eu tenho que saber articular isso, eu tenho que saber trazer isso para eles e tornar realmente uma aula não só agradável, mas crítica, mas que realmente faça ele crescer enquanto sujeito crítico da sociedade onde a gente vive. Conseguem entender o porquê? Só uma palavrinha aqui daria todo certo, coleta de informações relevantes para mencionar as atividades de ensino. Se acabasse ali, está certo. Entendido? Beleza. Camila falou show aqui, Geraldo também. Então, é isso, gente. A gente vai continuar, tem mais questões, claro, mas eu quero frisar, deixar isso bem frisado para vocês. Às vezes é uma palavrinha que é injusto. É injusto com a gente. É muito injusto com a gente que vai tentar um concurso. Às vezes é uma palavrinha miserável que é colocada lá naquela questão que faz a gente se equivocar. Então, assim, tem um amigo meu que disse que se conselho fosse bom, ninguém dava bem dia.
mas eu gosto de dar conselho. O que vocês têm que fazer para o dia da prova, no dia anterior? Ter um dia tranquilo. Eu mando para o grupo do WhatsApp, Camila, tá bom? Eu mando a prova para o grupo do WhatsApp para vocês. O que vocês têm que fazer? Cara, tem que ter uma noite de sono tranquilo. Não adianta você ficar se matando na véspera da prova. Você não vai deixar... Só por uma incrível coincidência, você vai aprender algo que você não aprendeu no dia anterior à prova. Vai relaxar, vai assistir não vai assistir filme não, porque com a pandemia o negócio está tenso. Liga a Netflix, liga o Amazon Prime, sei lá o que você gosta de assistir, Disney Plus, Star Plus. Estou fazendo um monte de propaganda e depois eu quero meu dinheiro aqui de merchan que eu estou fazendo para eles. Assiste um filme que você gosta muito, vai fazer alguma coisa que você tem tempo que você não faz, vai visitar sua mãe, come uma comida leve, descansa, para você chegar na hora da prova, tá realmente descansado. Entende? Se você está vivendo a situação que a família te agita, conversa com a família, fala, olha, sábado eu tenho que ir para um lugar que eu tenho que ir para uma pousada, ficar o sábado lá e de lá eu vou direto para a prova, sabe? Se for esse o caso, faça isso. Desliga um pouco, fica mexendo muito em rede social. Você tem que estar descansado. Se você não estiver descansado, você não vai bem. Leva uma barrinha de chocolate, leva uma garrafinha de água para você comer. O carboidrato é importante na hora que você está comendo. Tem cafeína também ali no chocolate que vai ajudar na concentração. Além, claro, do próprio cacau, né? Eu gosto bastante de chocolate. Então, assim, é só um parênteses que eu queria abrir antes de ir para a próxima questão. É muito importante vocês terem essa consciência. Você tem que estar relaxado, você tem que estar descansado. Gente, concurso infelizmente, devia ter mais do que está tendo, né? Mas concurso, todo ano alguma rede está abrindo algum concurso. Então, não vai ser isso que vai te matar. É claro que a gente quer ter a nossa estabilidade, quer ter a nossa tranquilidade. Isso é evidente. Mas, assim, não deixa isso te anular de você ficar nervoso a ponto de não conseguir fazer uma prova desse. Decente no sentido, às vezes, a sua concentração é o que você precisa para acertar uma determinada questão. Tá, Camila? Respira fundo e não se deixa abalar por isso, não. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 34. A aorta parte do ventrículo esquerdo, acompanha a coluna vertebral, atravessa o diafragma e penetra na cavidade abdominal. Essa descrição corresponde a uma parcela da... É uma questão que eu achei uma tremenda sacanagem querer que a gente lembre de anatomia, de detalhes de anatomia. Às vezes, se você gostava muito, você lembra. Mas depois da questão eu faço o comentário de como é que era a minha aula de anatomia e que era traumatizante, não daria nunca para lembrar dessa questão. Eu chutei. Vamos lá. Então, a aorta, essa é a parte certa da questão. Você vai ter que acertar qual questão que casa com ela. Então, ela está fazendo uma afirmação para a gente, tá, gente? A aorta parte do ventrículo esquerdo, acompanha a coluna, ou seja, ela sobe, ela vai entrar ali para trás, vai acompanhar a coluna vertebral, ela vai descer atravessando o diafragma, e lembrando aquela musculatura, aquele músculo que a gente tem colado ali embaixo do pulmão, que o movimento dele contribui, né, com a amplitude do nosso pulmão, da nossa caixa torácica, e faz dar essa pressão negativa que facilita a nossa respiração. Então, o diafragma penetra na cavidade abdominal, ou seja, a artéria ela vai ali para a cavidade abdominal, e ainda vai mais um pouco. Essa parte está correta. Essa descrição corresponde a uma parcela da pequena circulação que leva o sangue aos pulmões para que se efetue a troca gasosa, uma pequena circulação que leva o sangue para várias regiões do organismo, grande circulação que leva o sangue aos pulmões para que se efetue a troca gasosa, grande circulação que leva o sangue para várias regiões do organismo, ou é uma grande circulação que leva o sangue carregado de gás carbônico? Deixa vocês pensarem.
Geraldo falou que é D. É lá, Camila, chuta. Na questão, ela está acabando o tempo. Você vai ter que chutar uma questão. Vamos lá. Não deixa em branco. É pior deixar em branco. Confesso que essa questão realmente é um tremendo absurdo. Para a gente formou há muito tempo, você tem que lembrar disso tudo. Embora seja uma questão simples, mas, cara, você esquece. Com o tempo, você esquece. Tá, eu vou corrigir então, Camila, relaxa. O Geraldo está certíssimo. Certíssimo, Geraldo. Parabéns. Geraldo da academia, né? É provável que seja que trabalhe também em academia, né? Tá afiadinho na questão do corpo humano. Uma dica. E eu fiquei só na dúvida se era grande ou pequena circulação. O restante eu já imaginava. É Grey Anatomy? Tá bom. Eu zerei House umas 2 vezes, que eu gostava de assistir. Mas hoje, assistindo de novo, a última vez que eu vi como ele era machista, misógino, racista. Mas tudo bem. Na verdade, eu usei a lógica aí porque o título ele diz que penetra na cavidade abdominal, né? Sim. Aí já elimina os pulmões, né? Para troca gasosa. Perfeito. Foi um bom raciocínio. Vou tentar dar uma dica para vocês que não é sempre que acontece. Mas eu não vou falar em percentual que eu vou estar chutando. Mas vai, sei lá, a cada 10 vezes, umas 6, 7 vezes funciona. Quando você pega uma questão, não é 100%, tá, gente? Mas assim, se você não sabe essa questão de jeito nenhum, geralmente a resposta ela vai estar na que tem mais. Isso acontece muito. Não é certeza absoluta. Mas se você não sabe, você tem que chutar, eu sempre passo pela eliminação. Então, olha aqui, ó, grande circulação, grande circulação, grande circulação. E tem duas são de pequena circulação. Então, se eu estou na dúvida se é grande ou se é pequena, eu falo, bom, se tem 3 aqui, é bem provável que seja uma grande circulação. É certeza absoluta de que vai ser, Camila? Não. Que às vezes, eles sabendo desse tipo de raciocínio, eles podem botar alguma questão como pegadinha, mas em geral é o que acontece. Então, se eu raciocinasse desse jeito, eu já eliminaria 2 aqui. E, de fato, é uma grande circulação, porque faz um grande percurso. E a pequena circulação seria justamente se estivesse levando sangue ali para o pulmão, como o Geraldo já falou, ou mesmo aquela circulação que sai do próprio coração e vai para as arteríolas, as artérias ali do coração, são pequenas circulações que são feitas. Eu pensei exatamente isso, que tem várias partes, né, que passam, mas eu falei assim, não, mas está muito na cara, eu tenho essa dificuldade, às vezes a resposta é aquilo ali mesmo e eu fico meio que inventando justificativa, entendeu? Entendi. Conselho, então, Camila, seu instinto é bom. Confie no seu tato. Ok? Show. Se você sabe que você tem errado não confiando no seu instinto, passe a confiar no seu instinto. Isso é só insegurança. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente já sabe que pequena circulação que leva o sangue aos pulmões para que se efetue a troca gasosa. Olha, a resposta já está dizendo aqui para a gente. De fato, a pequena circulação leva o sangue aos pulmões para que se efetue a troca gasosa. Mas com um vaso tão comprido passando por tanto lugar, eu não posso chamar isso de pequena circulação. Então, sairia de outro ventrículo para levar o sangue para fazer troca gasosa, para levar o sangue mais azulado rico em CO2, para de fato oxigenar aquele sangue, as hemácias, né? Hemoglobina, elas contribuírem ali com o processo de troca gasosa. Então, esse escrito está certo. A pequena circulação realmente é aquela que leva o sangue aos pulmões para se efetuar a troca gasosa. Só que o que ele fala aqui não é dela.
Por isso, se a pessoa lê de maneira apressada, ela vai marcar, pô, tá tão certo isso daqui, eu vou marcar a letra A e vai errar a questão. A gente viu também que não é uma pequena circulação que leva o sangue para várias regiões do organismo. Pô, várias regiões do organismo vai levar para a minha perna, para a minha coxa, para o meu pé. A gente está falando de uma grande circulação, não de uma pequena circulação. Letra C, grande circulação que leva sangue aos pulmões para ser efeito hidróxido gasoso, não. Como a gente viu aqui na letra A, ó, isso é uma pequena circulação. De fato, para efetuar a troca gasosa. Letra D, grande circulação que leva o sangue para várias regiões do organismo, certíssimo, é uma grande circulação. Letra E, grande circulação que leva o sangue carregado de gás carbônico. Se isso acontecer, a gente estava morto, né? Se a gente está trazendo ali o gás carbônico ali e a gente tem que jogar o sangue carregado, lotado de oxigênio, para realmente ter a troca gasosa dos nossos tecidos, a gente estava lascado. Então, a 34 é a letra D. Ok? Acho que não tem dúvida em relação a isso, não. Vou voltar lá. Vamos subir. Vamos lá para o cantinho agora. É outra questão que eu acho um pouco de sacanagem. Eu lembro que a prova que eu fiz para a Vitória foi um pouquinho complicada, mas não foi tão sacana quanto a prova que eu fiz para a Viana. A prova para a Viana, eu juro para vocês, eu fechei a prova e olhei a capa para ver se eles não tinham me entregado a prova de técnico esportivo enganado. Eu tinha tanta questão de músculo, de substância do organismo, de alavanca, sabe? Eu falei, de articulação, que eu falei, tem alguma coisa errada. Essa prova aqui não é para professor da escola, é mais para técnico esportivo. Mas vamos lá. Não adianta chorar, é só um desabafo. 35. A energia adquirida pela alimentação precisa ser transformada para que possa ser aproveitada na realização de exercícios físicos. O processamento se dá através de três diferentes sistemas metabólicos: o ATCP, o glicolítico e o oxidativo. Fosfocreatina, né, esse primeiro. O ATCP é mobilizado em atividades que exigem altos índices de energia durante breve período de tempo e não requer oxigênio. Então, vocês vão ter que ver qual que estão certas. 2. O glicolítico permite a sustentação de um esforço de alta intensidade com duração de 45 e 90 segundos, em média, e requer oxigênio. 3. O oxidativo fornece energia para exercícios e intensidade baixa a moderada, durante períodos mais longos e requer oxigênio. Então, vocês vão ter que ver quais que estão corretas para marcar o cara. Quais que estão corretas para marcar aqui está certo. Vou fazer silêncio e deixar vocês pensarem um pouquinho.
Ok, os dois responderam, vamos lá. Vamos ver. O ATCP, vocês responderam a E, né? Vocês acham que é E, então acho que 2 e 3 estão corretos. Ok. A TCP é mobilizada a atividades que exigem altos índices de energia durante breve período de tempo e não requer oxigênio. Essa daqui está certa. 2. O glicolítico permite a sustentação de um esforço de alta intensidade, com duração de 45, entre 45 e 90 segundos em média e requer oxigênio. Tem dois erros nessa questão aqui. Primeiro, o fato de que ela não requer oxigênio, de fato. É complicado ter que lembrar isso tudo, né? E outra pegadinha que tem aqui, está aqui nessa questão do tempo. Eu até anotei aqui, ó, eu tive que ir lá relembrar. De acordo com o que a literatura diz para a gente, ela não depende de oxigênio, como eu já falei, e ela diz que é entre 20 e 120 segundos. Então, olha a sacanagem que a banca fez da prova para a gente. Tirou aqui de 20 a 120 e botou para 45 a 90. E aí, quando você vê uma duração que é estendida, um pouquinho estendida, às vezes você já vai e marca aquela ali, pô, tá certa, né? Tá certo. Porque eu lembro lá da vez que eu estudei que tinha um intervalo de tempo, às vezes você já nem lê lá no final lá que tá errado, dizendo que requer oxigênio. E 3, Espera só que um tá certo, pouquinho. O oxidativo glicolítico fornece energia para exercícios de intensidade baixa a moderada durante períodos mais longos e requer oxigênio. Como o próprio nome diz, né, oxidativo. Eu confesso que eu não sou muito da fisiologia, não, mas eu tive que dar uma relida lá nessas opções, visitar a literatura para ver o que estava certo e o que estava errado. Dúvida, gente? você está me ouvindo? Estou sim, agora estou. Eu estava sem o fone no ouvido. Eu escrevi aí no chat qual foi o tempo aí mesmo que você falou, que eles trocaram. 20 a 120 é o correto. Desculpa, não ouvi. 20 a 120, entre 20 e 120 segundos. Ok. 20 e 120. Uma dica, gente, se vocês tiverem, eu sei que a gente está sem tempo, ainda mais agora que está começando a aula de novo. Espero que todos vocês estejam empregados, tenham conseguido, sejam efetivos em algum horário, ou tenham conseguido pegar alguma carga horária aí para trabalhar, porque o negócio não está bonito. Mas a gente começando agora a trabalhar, vai ser aquela correria miserável que foi ano passado. Ainda mais que a gente não sabe se fecha ou se não fecha as escolas de novo, né? Mas se vocês tiverem um tempinho, essa empresa aqui, chamada PCI Concurso, tem o link aqui embaixo, depois vocês clicam, tem muita prova de muita prefeitura por aí. A gente tem tanto concurso acontecendo pelo Brasil, de várias prefeituras, não só concurso, mas prova mesmo para designação temporária, para contrato, que fica cada vez mais difícil para as bancas conseguirem criar questões originais. Então, a gente percebe algum movimento deles, às vezes, aproveitarem alguma questão de algum outro concurso, dar uma outra roupagem e criar uma questão aparentemente nova. Então, se você tiver tempo para dar uma visitada em outros tipos de provas feitas por outras bancas, a gente sugere que dê uma olhada, que pode ser que você não entre tão cru com alguns determinados tipos de assunto. Tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Deixa eu só voltar lá rapidinho, na Sim, 3. sim, Lá. vamos lá. O que está errado aí nessa 3? Nada. Ah, tá. Beleza. A correta é a letra A. Essa daqui, ó. Geraldo, bora estudar, hein, Geraldo? Essa em verde. Vocês são conhecidos? Não. Tá. Gente, mas ó, vou ser bastante sincero, o concurso é uma coisa muito injusta. A gente quer passar. Eu não sei o que acontece com o concurso. Eu leio muito, eu estudo muito, de maneira mais geral,
Mas eu dou sorte de cair, às vezes, as coisas que eu já estudei. Porque poderia cair uma série de coisas que eu não sei, como às vezes cai coisas que vocês não sabem. Então, o concurso também é um pouco de sorte. Não, é injusto com a gente. Porque às vezes vai cair uma questão lá do músculo tal, sabe? Não vai cair uma questão dizendo que o menisco aqui amortece o amortecedor ali do joelho. Não vai cair uma questão assim. Vai cair uma questão falando da alavanca, de não sei das quantas. É difícil. Mas não quero desanimar vocês, não. Vamos seguir em frente. Não é por isso que a gente vai desistir. Vamos lá, 36. O trabalho pedagógico envolvendo as práticas corporais na natureza tem sido apontado como gerador de efeitos positivos no que tange à educação ambiental. Resguardados os procedimentos alinhados a uma educação sensibilizadora, destaque-se como aspecto positivo dessa opção metodológica. Então, vamos lá. Vou marcar aqui, ó, trabalho pedagógico envolvendo o quê? Práticas corporais na natureza. Eu adoro trabalhar na escola. Natureza, práticas corporais radicais. Evaldo, Até tive a oportunidade de publicar um artigo numa revista chamada, se não me engano, Corpo Consciência, falando de práticas corporais radicais que eu já trabalhei em educação infantil. Um artigo bem Evaldo, legal. Quem tiver interesse, depois qualquer coisa manda lá no grupo que eu posso encaminhar. Então, gerador de efeitos positivos na educação ambiental. Vou marcar isso aí também. Evaldo, Que é um fato. Resguardados os procedimentos alinhados a uma educação sensibilizadora, ou seja, educação sensibilizadora. É outra coisa que eu vou marcar aqui, se ele deixar. Não deixa. Eu apelo. Educação sensibilizadora. Então, Val, a que eu gente tô quer saindo saber aqui de porque o celular acabou a aspecto bateria, tá, positivo. amigo? Então, vamos lá para a nossa questão. Letra A. O domínio das técnicas específicas requisitadas pelas práticas corporais na natureza. Letra B. O desenvolvimento de novas percepções sobre a natureza por meio de descobertas. Letra C. O desenvolvimento de um comportamento combativo com relação à poluição ambiental. Letra C. A capacidade de encontrar soluções sustentáveis para a degradação do meio ambiente. Letra E. A mudança nas opções de lazer, com preferência para práticas corporais na natureza. Então, vamos pensar aí. Ok, Geraldo, beleza. A Geraldo já saiu. Essa é aula privada aqui para Camila. Personal agora, hein? A capacidade.
Vamos lá, vou abrir o microfone para de repente ir dividindo com você, porque lendo. Você está me ouvindo? Estou sim. Lendo assim rapidamente, né? Que agora eu não consegui achar uma, mas vamos lá. Resguardar os procedimentos alinhados a uma educação sensibilizadora. Perfeito. Então, isso aí me deu um destaque, assim, né? Sensibilizadora. Sensibilização. Isso. É uma boa expressão para o comando para você pensar a questão. Destaque-se como aspecto positivo dessa opção. Isso não quer dizer que as opções estão erradas. Isso quer dizer que o olhar é uma educação sensibilizadora, correto? Exatamente. E pensando por um aspecto positivo, um aspecto bom. Aham. A coberta de razão. Não quer dizer que essas 5 são ruins, que tem 4 ruins e uma só boa, não. Sim. É só uma que faça ligação com a educação sensibilizadora por um aspecto positivo dessa opção metodológica. Até porque se eu tiver um olhar que é negativo, eu não vou achar, porque são coisas boas, né? Assim, sim, exatamente. Tem que ter essa sacada também. Essa malícia na leitura da questão. Vamos lá, o domínio das técnicas específicas requisitadas pela prática corporal. Eu acho que eu não marcaria, não. Perfeito. Por que você não marcaria? Porque, falando de técnica específica, a gente já dá a ideia de alto rendimento, dá a ideia de você tem que fazer desse jeito. Não tem outro jeito de fazer. Você tem que dominar a técnica. Quer dizer que o menino, para andar no slackline, por mais que tenha um jeito mais fácil dele andar, mas ele não pode andar de um jeito diferente. Sim. Tem que dominar só daquele jeito, ele não pode criar uma nova técnica, não pode fazer de um outro jeito. Então, você está certo, está errada essa. Ok. Vamos lá, vai pensando aí. O desenvolvimento de novas percepções sobre a natureza por meio de descobertas. Essa é legal. O desenvolvimento de novas percepções sobre... E aí é uma educação sensibilizadora? Beleza, então essa tem um indício de que pode estar certo. Então, você já dá o que eu faço numa questão dessa? Eu marco um xizinho do lado da direita, não da esquerda. Eu falo, essa daqui está com cara de que está certa, mas eu vou ler até a E, porque vai que essa daqui está errada. Vamos lá, o desenvolvimento de um comportamento combativo com relação à poluição ambiental. Uma educação sensibilizadora, combate à poluição ambiental. Também é bacana. Beleza. Vamos dar outro xizinho do lado. D, a capacidade de encontrar soluções sustentáveis para a degradação do meio ambiente. Também. E aí a mudança nas opções de lazer com preferência para as práticas corporais na natureza. Rapaz. Prova, é assim mesmo. É. Vamos pensar uma questão, Camila, né? Camila. Vamos pensar numa questão. Vamos ver o que a gente daria conta na escola realmente de fazer, nessas 4 opções que te confundem. Beleza. A gente está falando aqui de trabalho pedagógico, envolver prática corporal na natureza. O que eu daria conta de fazer na escola? Se eu tenho um gramado lá, eu tenho 2 árvores, eu posso botar eles para andar de slackline. Se eu tenho uma árvore lá em uma posição bacana, eu posso fazer uma tirolesa. Sim. Então, eu quero sensibilizá-los. Vamos pensar, como é que é a nossa vida nas cidades mais urbanas? Tem esse contato com a natureza? A gente tem essa possibilidade? Os meninos têm essa possibilidade nas selvas de concreto? Não. Então, beleza. Então, agora vamos voltar lá para as questões.
Então, você ainda acha que o desenvolvimento de novas percepções sobre a natureza no meio das descobertas pode ser uma boa questão? O desenvolvimento de novas percepções sobre a natureza por meio de descobertas. Hum, ficou meio vaga aí, né? Eu achei. Tá. Mas você acha que ainda dá? O que seria essa nova percepção? O menino que sempre brincou no concreto, de repente ele pode ir lá para o meio da natureza e brincar e desenvolver uma nova percepção. Pô, que legal que é brincar com vento na cara, ter essa água aqui do Sim, lado. sim. Então não é impossível. Então a gente continua Sim. mantendo essa. Vamos ver se a gente dá conta da letra C. Desenvolver um comportamento combativo com relação à poluição ambiental. A gente dá conta de fazer isso na escola, na Não, aula de educação física. não. Então, por mais que isso seja bom, seria ótimo, mas pensando numa prática corporal da natureza, num trabalho pedagógico do professor de educação física, a gente não tem perna para isso. Uhum. Ok? Vamos para D. Capacidade de encontrar soluções sustentáveis para a degradação do meio ambiente. Talvez se eu fizesse um trabalho interdisciplinar com o professor de Eu geografia, ia falar isso agora, só se fosse sabe? uma coisa bem. Isso, o professor de artes envolver em reaproveitamento, sabe? Usar um corante diferente para fazer as coisas ali nas Uhum. obras. Aí eu teria perna, mas seria algo mais articulado na escola. Sim. Então A também não mudança nas, marcaria. oi? Aí também não serve essa. Porque é ampla demais, né? A gente não dá conta. Sim. A mudança nas opções de lazer, com preferência para as práticas corporais da natureza, aí a gente tem que lembrar, Camila, o conceito de lazer. O que é o lazer? É aquilo que a gente faz no nosso tempo de ócio, sem obrigação nenhuma. Se eu estou fazendo aquilo ali com o pessoal da minha igreja, eu não posso chamar de lazer. Porque tem um objetivo de um outro grupo ali que me levou, que eu estou ali por causa daquilo. Se eu estou só pelo simples fato da minha fruição, do meu prazer, do meu deleite, beleza, a gente pode falar de lazer. E uma outra questão que indica o erro dessa opção. Será que simplesmente botando esse menino no meu trabalho pedagógico para experimentar a prática corporal na natureza, eu vou ter condições de mudar as opções de lazer desse menino, de um menino pobre, de um menino sem condições, de um menino que às Não. vezes mora num bairro de periferia, que no meio do tiroteio, que nem sabe o que é mar, entende? É, Nem sabe o que é foi uma bom, floresta. foi bom você me lembrar essa situação do lazer também, né? Quando a Uhum, gente pensa o lazer da forma certa, você já excluía sair de cara. Porque não é sim, o lazer não é uma questão direcionada, né? Não tem que ser obrigação. E aí a gente está falando de um exato, trabalho pedagógico, certo? perfeito, exatamente. É isso que eu queria chegar. Lazer Aham. não quer dizer que eu não posso orientar o meu trabalho pedagógico direcionado para algumas perspectivas para ele pensar o seu lazer fora da escola. Mas eu falar que eu estou trabalhando com lazer diretamente dentro da escola direcionado, eu acho equivocado. Uhum. Não quer dizer que eu não posso dar dicas para ele pensar o seu tempo de lazer fora da escola, eu não posso discutir com ele da importância e tudo mais. Ok? Sim. É porque eu Então estou a anotando. correta, letra B. B de bola. Certo. Vamos para a próxima? Bora. Vamos lá. Em termos metodológicos, quando o professor de educação física elege com o objetivo da aula a aprendizagem dos movimentos, deve evitar situações que suscitem respostas motoras exclusivas e pontuais, que façam refletir sobre o modo de execução da tarefa, que possuam regras e rotinas claras, que apresentem problemas a serem solucionados, que garantam o envolvimento de todos. Então, vou fazer silêncio e deixar você reler e pensar.
Vamos lá. Já são 9 horas, então vamos conversar, que eu Não, acho como a gente começou tarde, eu vou até 9h30. Vou conversando, porque vai que eu penso melhor. 9 horas da noite, né? Para quem acorda 5h20 da manhã. Eu sei como é. Então, em termos de metodológico, né? Quando o professor de educação física elege como objetivo da aula a aprendizagem dos movimentos, deve evitar situações que... Nossa, gente, que perguntinha. Chatinha mesmo. Chatíssimo. Bom, a letra A eu não marcaria. Sustenta respostas motores exclusivos e pontuais. Façam refletir sobre o modo de execução da tarefa. Não é essa. Possuam regras e rotinas claras. Apresentem problemas a serem selecionados. Acho que é a D. Ou a E, talvez, sei lá. Garantam o envolvimento de todos. Ou nada sobre isso. Vamos lá. Não, beleza. Fica tranquilo. Então, vamos lá. Termos metodológicos. Quando a gente fala de metodologia, né, a forma de fazer e de ensinar a fazer. Está tratando a questão. Qual que é o meu objetivo? Pensando em aprendizagem de movimento, ou seja, o jeito mais correto de fazer aquele movimento. E aí, talvez, para ajudar, você possa pensar em situações hipotéticas. Vamos pensar o arremesso do lançamento da bola de beisebol. Só bota uma coisa na sua cabeça e imagina uma situação. Ou o chute do futebol. Certo? Vamos começar de baixo para cima. Lembrando que a nossa prova é para professor e é professor de escola. Então, se eu estou pensando na minha aula de educação física, onde eu trabalho, a ideia da aprendizagem dos movimentos, eu vou querer garantir o envolvimento de todos os meus alunos? Você quer que todos os alunos estejam envolvidos na sua aula? Sim. Beleza, então na está certo. Lembrando que a gente tem que marcar errado, ou seja, o que eu tenho que evitar? Eu vou evitar que os meus alunos se envolvam nas aulas? Garantir isso? Não. Eu quero que eles se envolvam. Então, essa daqui eu não posso marcar. Eu quero que os meus alunos e as situações que eles vivem, que me tragam problemas que eu devo solucionar, ou que eu faça eles pensar a forma de solucionar. Não entendi essa aí. Suponhamos, o aluno ele está lançando aquela bola de beisebol de uma maneira que ele não consegue ter eficiência mecânica legal. E ele fala, olha, estou com esse problema aqui, professor. Não consigo fazer, não consigo chegar, não consigo atingir o meu alvo, não consigo fazer a curva que eu tenho que fazer na bola. Eu gostaria que ele trouxesse, que ele me apresentasse um problema a ser solucionado. Não. E eu gostaria de desenvolver com ele a construção de possibilidades para resolver esse problema. Não. Sim. Sim? Sim, sim. Porque a ideia dele... Eu não quero problema, mas... Não, eu entendo o que você está falando. Mas não, eu entendi o que você disse. Eu que pensei errado. Para ele aprender o movimento, ele vai ter que errar. Questionar aquilo ali, né? Perguntar, assim. E isso que eu acho que é o bacana da nossa disciplina. A gente aprende vendo, mas a gente aprende muito mais fazendo. Sim, na prática. A gente aprende ouvindo, mas a gente tem que botar, tem que suar, tem que fazer. Então, ele vai errar fazendo. Eu devo evitar que ele me traga, mostrar para mim que ele está com problemas, que ele tem que solucionar, ou que eu posso ajudá-lo a pensar para solucionar. Pelo contrário, eu quero que ele traga, para ele fazer aquele movimento certo, pensando na perspectiva da aprendizagem do movimento. Eu não gosto de trabalhar com a perspectiva de basear minha aula na aprendizagem de movimentos. O que não quer dizer que ele não aprenda, mas eu não vou planejar uma aula pensando só em ensinar os movimentos.
E é o meu modo de trabalhar, tá bom? Uhum. Só abrindo parênteses. Para ele dar esse arremesso do beisebol, eu tenho que ensinar para ele algumas regras, alguns jeitos dele fazer aquilo, e tem que ter um determinado tipo de rotina para ele fazer aquilo. Para fazer treinamento, eu estou falando um pouco de treinamento aqui, para ensinar os movimentos para ele. Eu vou tentar evitar que ele tenha regra para fazer aquilo, ele pode fazer de qualquer jeito. Não. Ele pode fazer sem rotina. Uma hora você joga de um jeito, outra hora você joga de outro jeito. Então, não, essa daqui também está errada. Mas ela está certa, ou seja, está errada porque a gente não quer evitar isso. Letra B. Façam refletir sobre o modo de execução da tarefa. Eu não quero fazer ele refletir sobre como ele está fazendo, para ver se ele está fazendo certo ou se ele está errado. Eu quero evitar que ele pense. Não. E a letra A, suscitem respostas motoras exclusivas e pontuais. A grande pegadinha aqui, Camila, está no exclusivas. Uhum. Olha, a palavra exclusiva é uma palavra assim, forte demais. Quando você pegar alguma questão que tem esses tipos de palavras, com certeza, jamais, você já fica esperto. Dá uma olhada com carinho naquela questão que pode ser que ela esteja equivocada, que seja a pegadinha esteja ali. É porque Tá quando bom? você transformou essa questão numa prática, né, ficou mais fácil para eu entender, porque eu realmente Isso. estava meio que viajando aqui, tentando buscar alguma coisa para encaixar e não estava conseguindo, né? Não, perfeito. Outra dica, Camila. Você está na prova, se você olhou aquela questão, meu Deus, viajei na maionese, eu não faço ideia, não perde muito tempo com ela, não. Passa para frente. Uhum. Quer dizer que você vai deixar ela em branco? Não, em hipótese alguma. Mas não gasta o tempo precioso que você tem naquelas que você pode ir indo bem e que você pode ir ganhando confiança. Sim. Entende? A prova de conhecimentos específicos que eu fiz da penúltima, foi a que eu fiz para o Estado mesmo. Eu fui com medo, eu falei, eu acho que eu não estou bem. Você quer saber? Eu vou começar a prova por aquilo que eu sou bom. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Eu comecei lá com língua portuguesa, nas questões que eu sabia que eu ia bem. Eu não comecei por matemática. Tinha as questões de Sim. matemática. E aquilo foi me dando confiança no Uhum. conhecimento geral. Então, é uma dica. Se você acha que você vai bem, muito bem na nossa área, começa por lá a prova. Você não é obrigado a fazer na sequência que eles te dão. Sim, sim. Agora, você pode fazer na sequência que te dá mais confiança. É o que eu sugiro. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá para 38. Essa Meu questão aqui Deus. é muito legal. Tem umas pegadinhas aqui também. 38. A distância entre os oponentes é um dos possíveis critérios para a classificação das lutas. Dessa maneira, podem ser consideradas lutas de curta, lutas de média e lutas de longa distância, respectivamente. Ou seja, a primeira vai ser curta, a segunda Curta. média e a terceira longa distância. O que seria luta de curta distância? Luta que os dois oponentes ficam ali praticamente colados, muito Colados, perto. aham. Média é um pouquinho distante. E longa distância é que está distante, ele se aproxima para dar um golpe e sai. Para partir para cima do seu oponente fazendo alguma coisa e sair. Ok? Você já falou aí da autodefesa e ataque, né? Uhum. Falando do jeito aí que você falou. Pois Mas, é, mas pensa bem, você tem que ter três. sim, sim. Ok? Dá uma lidinha aí, vamos pensar. E aí, Camila, como dica, mentaliza.
As que você conhecer, pensa nela como que é feito, você fala, peraí, esses dois oponentes estão perto ou estão longe? Ah, então isso daqui, entende? Pensa nesse sentido. Sim. Então, você falou que a longa distância ele separa e volta. Isso. Sai e entra, sai e entra. Vamos lá, falando do jeito que você falou para outra questão, quando tem mais respostas, a gente deve ter um olhar. Lembra, nem sempre é isso. Não, sim. E aí vamos excluir elas. Por exemplo, tem 2 lutas orientais e indígenas, né? Uhum. Só que a indígena aí eu não botaria de longa distância. Ok. O karatê também. Vamos lá, de curta distância. Para mim é o judô. Uhum. Modalidade de combate. Autodefesa. É bem pegadinha, viu? Mentaliza. Tenta enxergar cada uma das lutas. Vamos lá. Vou tentar te ajudar. Lutas orientais. Quantas lutas orientais será que existem? Então, é aí que me mata, porque tem milhares, né? Pois é. Será que todas elas vão ser de curta duração? Ah, é verdade. O Não, karatê, será que é de curta distância? De duração de curta não. distância. O taekwondo é de curta distância? Então, eu já tiraria a A e a E. Já o judô, que é uma luta oriental, o jiu-jitsu, já pode ser considerado de curta duração, que é colado, né? Aham, Então a A eu já eliminaria totalmente. sim. Aí eu vejo aqui modalidade, isso daqui é tão genérico, essa letra B, É, modalidades de combate, de autodefesa e ataque, eu olho até estranho para ela. sim. Ah, Então eu eliminaria ela só de me dar um estranhamento absurdo. Vamos agora pensar no jiu-jitsu. Jiu-jitsu é jiu-jitsu. colado ou é afastado? É colado. Então ela é de curta distância. Curta. O Muay Thai, ele é muito colado, muito afastado, ou ele é Não, ele média? é médio, ele é médio. Beleza. E a esgrima, que eu tô lá com aquele. Sai e volta, sai e volta. Exato. Então eu considero ela o quê? De longa distância. Beleza. Então a gente achou nossa resposta correta. Ok? Aqui o judô. Beleza. O judô tá grudado, de fato. É curto. O sumô é razoavelmente perto, a ideia é dele se empurrar, então eu posso considerar como médio. Agora, e o boxe? Os caras estão ali se socando ali muito pertinho o tempo todo. Eu Dá para fiquei considerar longe? realmente entre essas duas, assim, nessa última aí do boxe, eu tinha um pouco de dúvida. O boxe seria talvez mais para média, Ah, entendeu? Você não está tão colado quanto o judô, quanto o jiu-jitsu, mas você também não está igual a esgrima, que você está lá fora, entende? Porque tem a sim, distância sim. do seu braço ali, que você está sempre em contato com o cara. Senão você não vai sentar golpe nenhum. Vamos Beleza? encerrar hoje? Oi? Vamos encerrar hoje? Você que sabe, você que manda.
Eu já prefiro. Já que cansou? Não, tudo bem. Já estou um pouco vesga já. É porque comecei, a primeira aula realmente é hoje de tudo, né? Porque na quarta-feira a gente só teve a palestra. Ah, não, perfeito. É porque eu me empolgo um pouco, se deixar eu vou, meus alunos ficavam revoltados comigo na aula que estava sendo síncrona na faculdade, quando eu ia ver, já estava dando quase 10 horas da noite. Não. Mas, ó, Camila, obrigado. E eu que presença. agradeço. Espero que você tenha gostado. Gostei E muito. aí, Vou ter eu outro vou fazer olhar o para seguinte. as questões. Oi? Vou ter outro olhar para as questões. Não, é isso mesmo. A minha ideia aqui é tentar trazer essa malícia necessária para vocês. Tá? E, por mais que eu não deva continuar dando aula aqui, são outras pessoas que são tão ou até mais gabaritadas do que eu. Eu ia perguntar isso agora, se Se você vocês continuar. precisarem, eu estou por aqui. Vai ter gente dando aula aí, o caso da Ana Paula, que foi ex-aluna minha, que agora é minha colega de trabalho na faculdade. Tem gente muito bacana aqui para ajudar vocês. Eu ia te fazer essa pergunta agora, se você ia continuar. Tá, mas fica tranquilo. Eu não vou sair do grupo, qualquer coisa, se quiser também, como eu já mandei mensagem, me salva aí no contato, quiser fazer alguma pergunta, quiser dar um toque, eu estou aqui para isso. A gente está aqui para somar o que for preciso. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado você. Até a próxima. Se tiver próxima. Tchau, tchau. Tchau.